Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Então, você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, 2 Coríntios 7, 8 a 16. 2 Coríntios 7, 8 a 16. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que medida. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude, a nosso favor, fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com a verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais em vós, mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Às vezes nós entramos e saímos, nós não conseguimos ouvir a Tua voz. São outras vozes que ecoam. São outros sentimentos, ó Pai, que tomam conta do nosso coração. Mas não há reverência, não há temor, nem compromisso. Que tudo isso caia por terra agora, ó Deus, e que nós possamos nos ater somente à Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, depois de um período de muita angústia, depois de um período de muita aflição, por causa da demora de Tito entre os coríntios, Paulo se vê feliz com os resultados produzidos pela carta que ele havia enviado por intermédio de Tito. Nós temos visto aqui que há um consenso que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios 5, 9, Paulo dizendo: já em carta vos escrevi que não vos associais com os impuros. Ou seja, se na primeira carta de Paulo ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, pressupõe o quê? Que houve uma carta anterior. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7, 8, ele diz: porquanto, ainda que vos tem contristado com a carta. Ou seja, outra carta. Então nós temos pelo menos 4 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas aprove a Deus preservar na Escritura apenas 2 cartas.
Aquela que nós chamamos de primeira carta, na verdade é a segunda carta. Aquela que nós chamamos de segunda carta, na verdade, é a quarta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Agora, é interessante que nem a primeira carta, que nós temos ela aqui, registrada, nem a segunda carta, que nós também a temos registrada, causou tanto impacto quanto a primeira e a terceira carta. Isso mostra para mim e para você os métodos, os meios de Deus trabalhar são extremamente soberanos e faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aparentemente, as cartas que produziram mais impacto na igreja de Corinto não foram preservadas para você e para mim. Mas essas cartas aqui, que aparentemente não causaram nenhum impacto, têm gerado impacto ao longo de 2000 anos de cristianismo. Isso me encanta profundamente quando eu estudo a história das Escrituras, como que Deus fez com que a palavra dele chegasse até nós. A Igreja Católica se vê superior às Escrituras, porque ela entende que foi a Igreja quem decidiu quais livros eram canônicos ou não. A Igreja Evangélica não tem essa visão. A Igreja Evangélica reconhece que ela apenas identificou aquilo que Deus preservou. A igreja apenas reconhece o cânon. Ela não decide, ela apenas autentica. Irmãos, os caminhos do nosso Deus, às vezes, são totalmente diferentes dos métodos e meios que você e eu usamos. Por exemplo, se você fosse pregar para um sujeito extremamente religioso, de uma conduta irretocável, dificilmente você diria para ele, você tem que nascer de novo. Você diria para ele, olha, você precisa adorar direito. A sua conduta é impecável. Você só está adorando de forma errada, equivocada. Agora, se você e eu fôssemos pregar para uma mulher de vida totalmente torta, dificilmente nós diríamos para ela, olha, seu problema é adoração. Você está adorando de forma errada. Você tem que nascer de novo. Mas para uma mulher de vida totalmente torta, Jesus disse, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Para um homem de conduta irretocável, Jesus disse, importa vos nascer de novo. Fiz questão de enfatizar isso logo na introdução aqui do estudo nosso, para mostrar essa santa soberania de Deus. Ele cura quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, do modo como Ele quer. Tem gente que Jesus curou à distância. Tem gente que Jesus impôs as mãos. Jesus fez um barrinho, passou nos olhos de uma pessoa e mandou lavar no tanque de Siloé. Bartimeu não, Jesus disse, volta a ver e voltou. Então você está lidando com um Deus extremamente soberano. Eu gosto de uma frasezinha dos pentecostais. Mistério, irmão, mistério. E é verdade. O Deus que nós cremos é mistério. Não dá para você entender todos os caminhos de Deus, todos os métodos de Deus. A gente sabe que Ele tem métodos, mas eles não são engessados. Quase sempre Ele fala através da palavra, mas Ele pode falar através de sonhos. Quase sempre Ele fala através da palavra, mas Ele pode falar através de um gesto de alguém passando por você na rua. Então a gente tem que estar aberto para ouvir, para sentir aquilo que Deus tem para nos dizer e aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Irmãos, assim sendo,
vamos entrar no texto. Primeira coisa, irmãos, que nós podemos observar é que os resultados obtidos com a terceira carta foram maiores do que o previsto. Olha comigo aí no verso de número 8. Porquanto ainda que vos tenho contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Irmãos, Paulo, durante certo tempo, ele havia arrependido de ter escrito uma carta tão dura quanto foi a terceira carta aos Coríntios. Ele foi extremamente, na visão dele, duro com os corintianos. Por isso ele ficou extremamente angustiado, esperando-se, meu Deus do céu, será que eu escrevi a coisa certa, do jeito certo? Como vai ser a recepção desta carta entre os coríntios? Qual vai ser a reação dos irmãos? Isso gerou tanta inquietação em Paulo, que Paulo chegou numa cidade, uma porta se abriu para pregar o evangelho. Paulo não conseguiu pregar o evangelho naquele lugar, de tão incomodado, inquieto e aflito que ele ficou. E durante um tempo da sua vida, Paulo ficou aguardando os resultados dessa carta, esperando o pior possível. Só que Tito chega, e aquilo que Paulo achou que não ia trazer bons frutos, bons resultados, trouxe resultados maravilhosos. Qual é a lição que você e eu podemos extrair? É de que um homem como Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de intimidade com Deus, de comunhão profunda, também é vulnerável. Também pode se sentir como alguém que não fez a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E houve momentos no ministério de Paulo que ele não fez a coisa certa. Por exemplo, ele foi muito duro com João Marcos. E ele reconhece isso, porque no fim da vida, ele pede para que João Marcos venha ter com ele. Então, mesmo homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem cometer erros, podem ficar aflitos, angustiosos. E é interessante, irmãos, que o próprio Paulo diz que durante um período ele se sentiu arrependido de ter escrito a carta. Ele vai dizer no verso 8, se você prestar atenção: porquanto ainda vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Ou seja, lá no passado eu me arrependi. Irmãos, mas Paulo deixa uma coisa muito clara aqui, que você e eu deveríamos prestar atenção, que a carta, ela era muito dura, mas ele não tinha objetivo de machucar, nem de ferir, mas de curar a igreja de Corinto. Irmãos, tem coisas que doem, mas que são necessárias. Injeção dói, mas às vezes é necessária. Cirurgia dói, mas às vezes é necessária. Rupturas doem, mas são necessárias. Você não cria filhos agradando o tempo inteiro. Você não constrói uma empresa agradando pessoas o tempo inteiro. A vida é feita de momentos onde você tem que ser firme. Há necessidade de sermos firmes. Você, se estiver aqui domingo ou assistindo o presente, você vai ver que nós vivemos dias dificílimos. Os marcos, aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô,
Esses marcos estão sendo tirados de nós. Se nós abaixarmos a cabeça, se nós não tivermos coragem, nós iremos perder a geração dos nossos filhos e a geração dos nossos netos. Irmãos, nós somos a primeira geração de pais que estão perdendo seus filhos, que perderam por completo a autoridade sobre os filhos. Desliga a televisão, está piscando muito, ela para de queimar. Tá bom? Faz favor. Então, se a gente não tiver cuidado, se a gente não for firme, você vai perder seu filho, você vai perder sua filha, você vai perder seu casamento. Irmãos, agora, Paulo entende que fez a coisa certa. Olha aí com o verso 9 comigo, olha aí. Agora me alegro porque fostes contristados. A carta provocou tristeza? Provocou. Mas porque fostes contristados para arrependimento, fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Irmãos, porque Paulo deixa bem claro que ele fez a coisa certa? É por causa dos resultados obtidos. Você vai ver que você agiu de forma certa é quando você começar a colher os louros, os resultados. Irmãos, se tem um ditado que não é só popular, mas é bíblico, é que quem planta vento, colhe tempestade. Paulo tem consciência de que ele agiu corretamente, porque quando aquele povo leu a carta, ouviu a carta, eles se arrependeram. Eles chegaram à seguinte conclusão: puxa vida, nós erramos, nós pecamos, nós agimos de forma errada, nós agimos de forma equivocada. Irmãos, eu tenho uma experiência muito forte. Meu pai, ele entrou uma média de uns 10 centímetros num terreno de um vizinho. O vizinho fez ele desmanchar uma parede, mais ou menos dessa altura aqui. E pai dava a ele 2 metros no fundo, ele não quis. Passou-se 20 e poucos anos. O vizinho precisou de construir. E para que ele tivesse uma loja certinha, ele precisava de meio metro que eu tinha, que começava aqui e terminava naquele ventilador ali. Ele fez pai terminar, desmanchar aquilo ali, por causa disso ficou essa brecha entre a casa dele e a nossa. Se caísse água ali, atrapalharia totalmente a loja dele. Era o momento de eu vingar. Ele veio para conversar comigo e a rua inteira, esperando que eu vendesse para ele caro, ou se eu jogasse na casa dele. Eu simplesmente deixei ele construir, sem cobrar 1 centavo dele. Eu nunca entrei 1 centímetro do lote de ninguém. Pai entrou 5 sem querer, fez pai desmanchar uma parede. Quando eu falei com ele que não ia cobrar nada, ele mandou fazer um documento. Eu falei, não faça documento, não. Se você não acredita em mim, não precisa fazer, não. Pode deixar do jeito que está. Então, irmãos, os resultados obtidos foi muito melhor do que se eu tivesse cobrado 20, 30, 40, 50 mil dele. Nós combinamos muito bem, né, meu José? É um vizinho excelente, o relacionamento nosso é muito bom, não há nenhum tipo de mágoa, de ressentimento. Ele foi em todos os casamentos dos nossos filhos, o relacionamento nosso é muito bom mesmo. Inclusive, talvez eu possa até comprar um lote dele que está nos fundos da minha casa hoje. Segundo ele, quer vender para mim. Então, são os resultados que a gente colhe a curto, médio e longo prazo. Quem semeia vento, colhe tempestade. E vai ser assim. Pode ficar tranquilo que vai. Não foge disso não, gente. A vida é assim. Aí, irmãos, Paulo diz que tristeza piedosa produz vida. Ou seja, aquela tristeza que vem de Deus, ela cura, ela faz asepsia da alma, ela faxina a mente da gente. A tristeza que vem de Deus, ela faz com que você e eu fujamos do pecado, fujamos de tudo aquilo
que atrapalha a nossa vida, que tira o nosso sono. Por isso, irmãos, que quando Deus disciplina você, seja diretamente ou através de alguém, a Bíblia diz que é motivo de gratidão, porque Deus disciplina todo aquele que ama. A disciplina de Deus é um ato de amor. Já contei essa história aqui, uma moça uma vez falou comigo assim: eu vejo que o senhor dá muita bronca em mim aqui na igreja. Por quê? Eu falei: talvez porque eu gosto mais de você do que das outras. Você já notou que eu invisto mais em você do que nas outras? As 3 pessoas que eu mais dei bronca na vida: Laurindo, Marcelo e Márcia. E eu tenho certeza que a pessoa que o José deu mais bronca até hoje foi eu. Entendeu? Irmãos, a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento verdadeiro, ela atinge 3 áreas da nossa vida: razão, emoção e vontade. Primeiro, muda a nossa mente, o nosso intelecto. Nós passamos a abandonar conceitos e valores errados e adotar princípios, valores de Deus. Mudança nas nossas emoções. Nós passamos a sentir tristeza pelo erro e não apenas a consequência dele. Eu quero alguns exemplos, Davi, Pedro e o filho pródigo. Dá um exemplo do filho pródigo aqui. Primeira coisa que aconteceu quando ele se arrependeu: intelecto. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Opa! Parou e pensou. Emoção. Irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, já não sou um dia de te chamar teu filho. Emoção. Vontade. Diz o texto que ele levantou e foi ter com o pai. Perceberam? Intelecto, emoção e vontade. Davi, Pedro, filho pródigo. Agora, irmãos, olha a diferença da tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz morte. Olha o verso 10. A ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, o que é tristeza do mundo? É arrependimento? Remorso. Qual que é a diferença de arrependimento para remorso? Remorso, a palavra já nos ajuda. A palavra remorso vem de remorder. Quando você está com muita raiva, você faz assim. O que é remorso, então? É você se morder o tempo inteiro. Arrependimento é você fazer uma viagem para dentro de você, entender que você errou, se arrepender e buscar ficar livre daquilo. Remorso não. Você fica triste por causa dos prejuízos que aquilo trouxe para a sua vida, seja ele financeiro, seja ele emocional. Judas, por exemplo, aparentemente atingiu 2 coisas. Deu uma certa tristeza nele, ele foi lá, devolveu o dinheiro, mas ele não foi acertar com Jesus, ele foi se matar. Não deu os 3 estágios. Intelecto, ele viu que traiu Jesus, ele teve uma reação emotiva muito forte, ele foi lá e jogou o dinheiro, mas ele depois foi lá e suicidou. Outro exemplo, Esaú. Esaú não se arrependeu de ter contrariado o coração de Deus, ele se arrependeu de ter perdido os privilégios da primogenitura. Muita gente não se arrepende, tem remorso, porque foi pego no flagra. Eu estou arrependido de ter roubado dinheiro. Mentira, se ninguém tivesse descoberto, até hoje estaria roubando. Eu estou arrependido de ter adulterado. Mentira, se não tivesse descoberto o adultério, até hoje estava adulterando. Eu estou muito arrependido de ter mentido. Mentira, se você não tivesse sido surpreendido na mentira, até hoje você estaria mentindo. É o impacto que aquilo produz. São os prejuízos que aquilo produz. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com essas coisas. Isso é tristeza segundo o mundo. Irmãos, não vai ter um arrependido no inferno. Não vai ter um arrependido no inferno.
terceira vez para gravar. Não vai ter um arrependido no inferno. Só vai ter remorso no inferno. A Bíblia diz que todos aqueles que estarão no inferno estarão ainda com raiva de Deus, blasfemando contra Deus. Tem uma frase que diz aí que de arrependido o inferno está cheio, mentira. Não vai ter um arrependido no inferno. Só vai ter gente cheia de remorso. A pessoa, arrependimento segundo o mundo, é quando a pessoa tenta justificar. É quando ele diz assim, eu fiz, mas também o Márcio fez. Eu fiz, mas também o Ronaldinho fez. Eu fiz, também o George fez. É quando a gente quer justificar os nossos erros. É quando nós colocamos a culpa no outro. Eu enganei, mas eu também fui enganado. Eu roubei, mas os políticos também roubam. É assim. E isso é arrependimento segundo o mundo. Aqueles que se revoltam contra Deus. Eu estou assim também, mas tem anos que eu estou pedindo a Deus um emprego e não consigo. Eu estou assim também, mas olha, há anos que eu estou pedindo a Deus para o meu marido mudar e não muda. Ô, gente, e eu não estou falando de coisa muito distante de nós aqui, não. Eu não estou falando de quem está lá, não. Estou falando para nós aqui. Estou falando para nós aqui. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Deixa eu dar um exemplo para você aí. Está funcionando aqui? Tá, né? Projeta para a gente, então, Lucas 16. Lucas 16, por favor. 29 e 30. Este texto é muito conhecido. É a parábola de Lázaro e o rico. Na verdade, eu acho que não é parábola, mas, porque tem nome, né? Todas as parábolas não têm nome. Projetor? Respondeu Abraão, eles têm os profetas, Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Esse sujeito estava no inferno, ele estava sofrendo terrivelmente, mas não diz uma palavra de quê? De arrependimento. E ele diz algo diferente, o que ele diz ainda? Não, eu não fiquei sabendo de nada disso. Se alguém for lá e falar com os meus irmãos, eles irão o quê? Se arrepender. Isso quer dizer o quê, Pedro? Ele está dizendo o seguinte, se alguém tivesse lá falado comigo, eu tinha me arrependido. Porque ele diz, olha, se o pessoal for lá e falar com meus irmãos vão se arrepender. Aí Abraão diz, não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Os Moisés e os profetas estão falando há muitos anos. Você não se arrependeu porque não quis, eles não estão se arrependendo porque não querem. Perceberam que o texto está nos mostrando? Ele está dizendo, não, dá uma chancezinha que eles vão se arrepender. Porque se eu tivesse tido uma chance, eu teria me arrependido. Nota, ele não está arrependido. Irmãos, olha 7 evidências aí de arrependimento. Primeiro, irmãos, olha comigo o verso 11 aí. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós. Irmãos, preste atenção. Quando eles ouviram do sofrimento de Paulo, da dor que eles haviam produzido em Paulo, diz o texto aí, que eles ficaram o quê? Preocupados com Paulo. Eles ficaram preocupados com a saúde física, mental, espiritual do apóstolo Paulo. O que nós fizemos com o nosso pastor? O que nós fizemos com o nosso apóstolo? O que nós fizemos com o homem que deu a vida por nós, que se dedicou a nós, que demonstrou tanto afeto, tanto carinho, tanta compaixão, tanta misericórdia, que não nos cobrou um centavo para nos anunciar o Evangelho, ficou aqui fazendo tendas enquanto nos anunciava o Evangelho.
Olha também a segunda evidência, irmão, do verso 11. Porque quanto cuidado não produz isto em vós, que segundo Deus foi conquistado. Que defesa! Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, vocês me defenderam, que coisa boa. Tito está dizendo o seguinte, fiquei sabendo através de Tito, que vocês estão me defendendo agora, vocês que me acusavam, vocês que alimentavam os falsos mestres, agora vocês me defendem, que coisa maravilhosa. Ou seja, irmãos, eles estão agora do lado de Paulo. Terceiro, irmãos, olha o que diz aí também no verso 11. Que indignação, irmãos. Eles ficaram indignados com os rebeldes da igreja, com aqueles que levantaram um levante contra o apóstolo Paulo, contra aqueles que lideraram uma rebeldia contra o apóstolo Paulo. Irmãos, olha a quarta evidência aí, ó. Que temor! E Paulo está dizendo que Tito percebeu que eles temiam a Deus, que eles se sentiram como alguém que estava ferindo a santidade de Deus, entristecendo o Espírito Santo, não ouvindo aquilo que o apóstolo Paulo havia dito a eles. Quinta evidência, irmãos, olha aí. Que saudades, irmãos. Estavam com saudades de Paulo. Vocês se lembram que Paulo disse para os corintianos que ele ia passar na ida, ele ia fazer uma viagem mais adiante e na volta passaria lá de novo e não passou? Porque ele foi tão maltratado. Agora ele diz assim, olha, fiquei sabendo através de Tito que vocês estão com saudade de mim. Eu achava que vocês não queriam me ver nunca. Mas vocês estão aí com saudades. Que coisa maravilhosa. Agora, irmãos, olha a outra evidência aqui, ó. Que zelo. A ideia de zelo aqui é a ideia, irmãos, que eles estavam agora preocupados com a reputação de Paulo. Seria mais ou menos assim, eu falei mal do Macalé, eu me arrependi, agora eu quero consertar. Ou alguém falou mal dele na comunidade, eu agora estou procurando resolver essa situação. Agora, essa última palavra aí, ó, vindita. Olha aí, ó, que zelo, que vindita. Irmãos, o que significa isso, irmãos? Eles queriam que as pessoas fossem punidas, as pessoas que se rebelaram contra Paulo. Eles queriam que elas fossem disciplinadas. Agora, irmãos, olha como que Paulo é bem resolvido. Imagina assim, o pessoal reconheceu tudo isso, e eu estou escrevendo para eles. Nota, essa carta aqui foi escrita depois que Tito voltou. Está certo? Concordo, vocês fizeram muita bobagem, mas Paulo não disse, não. Olha o que Paulo diz no verso 12. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Paulo está dizendo, eu escrevi apenas para que vocês se arrependessem, percebesse que eu amo vocês, que eu quero ficar de bem com vocês, que eu quero me relacionar com vocês. Eu não estou querendo vingar de ninguém. Irmãos, muita gente diz aqui que os corintianos entenderam que Paulo havia escrito essa carta por causa daquele irmão que havia praticado o incesto. Mas Paulo, no capítulo 2, vai dizer que não. Pelo contrário, Paulo manda recebê-lo na igreja. E diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Nem Paulo está escrevendo agora para vingar dos que se rebelaram com ele. Paulo não, tudo bem, vocês se arrependeram? Bola para frente. Daqui em diante, vamos nos relacionar uns com os outros. Irmãos, te lembra de alguém? Eu vou ler o texto. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Quem disse isso?
Jesus não veio para quebrar a cana que já estava curvada, nem para apagar o pavio da lamparina. Ele veio para restaurar e para reacender. Paulo está dizendo, olha, eu não quero quebrar ninguém aí dentro, não. Vocês estão arrependidos? Ok, tudo bem. Bola para frente. Eu não quero apagar o pavio, não. Eu não quero, já está torcido mesmo, vamos acabar de quebrar isso aqui. Não, eu quero consertar. Aí, irmãos, aí Paulo diz que, olha, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram. Aí Paulo vai dizer, primeiro, o tratamento que vocês deram a Tito. Irmãos, olha o verso 13 e 14 comigo, por favor. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou na verdade. Irmãos, preste atenção. Paulo enviou Tito a Corinto, certo? Imagina Tito. Paulo, se eles não receberam você bem lá, imagina eu. Aí Paulo disse, rapaz, foi um mal entendido, o povo lá é gente boa, pode ficar tranquilo, pode ir. E diz o texto que Paulo não foi envergonhado pelos coríntios, porque de fato eles trataram Tito muito bem. A ponto de Paulo usar a palavra recreado, ou seja, Tito ficou muito alegre, muito festivo no meio de vocês. Talvez a demora de Tito entre os coríntios, foi por causa disto. Ele foi muito bem tratado, muito bem cuidado. E Paulo disse, eu não passei vergonha por causa de vocês. Você já viu quando você garante uma pessoa? Você está precisando de um pedreiro. Eu falo assim, fulano é muito bom, pode chamar. Aí o cara faz serviço mal feito na sua casa, você não fica com vergonha? Recomenda uma pessoa. Paulo recomendou a igreja de Corinto para Tito, ficou preocupado. De repente, Tito fala assim, Paulo do céu, eles são bem melhores do que eu pensei, ó. Paulo diz que ele foi renovado o tempo que ele passou entre os irmãos da igreja de Corinto. Entre outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, ele ficou apaixonado por vocês. Ele ficou apaixonado por vocês. Já pensou? Se Paulo vai brigar com este povo, depois dessas notícias? Já consertou, gente, você não fica falando muita coisa mais não. Quando a pessoa conserta, você não tem que ficar jogando mais nada não. Mais, ninguém aguenta isso não. Hein? É o tal da DR, né? Discutir relação. O tem já está resolvido. Não dá certo não. Hein? Consertou, bola para frente. Consertou, mas na próxima você faz favor. Não dá certo não. Não dá. Se a pessoa consertou, arrependeu, arrependimento verdadeiro, bola para frente. Já pensou se Jesus ficasse com Pedro assim, Pedro, tu me amas? Passei a me resolver, mas será que ama mesmo, Pedro? Pedro, vai ter outras vezes, hein, Pedro? Não vai negar de novo não, hein, Pedro? Estou te dando essa chance na próxima, não vai não. Já pensou se fizesse com você e comigo? Ninguém aguenta. Irmãos, mas não só isso, eles também reconheceram a paternidade espiritual de Paulo. Olha que diz o verso 15. E o seu entranhável afeto, que cresce mais e mais para convosco, lembrando sempre da obediência de todos vós, e como recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar. Irmãos, antigamente, se um rapaz quisesse declarar amor para uma moça, ele chegava perto dela e falava assim, eu te amo com todas as minhas tripas, hein? Olha o que diz o texto aqui, entranhável. Isso aqui é de entranha, gente, é tripa. No original aqui é tripa. Já pensou? Maria José, eu te amo com todas as minhas tripas.
meu intestino grosso, intestino médio. Era isso que eles diziam. Sabe por quê, gente? Porque eles entendiam que o centro das emoções era aqui. Por quê? Quando você está assim, meio apaixonado, não dá aquele peso assim, aquela coisa fica meio pesada assim. Irmãos, só que se você quiser hoje falar assim, mais corretamente, cientificamente falando, você vai dizer assim, querida, eu te amo com todo o meu hipotálamo, que é uma parte do cérebro. Mas eu prefiro tripa ainda, hipotálamo. Que tem esquisito, já pensou? Te amo com todo o meu hipotálamo. Ô, Marquinhos. Hipotálamo. Ô, Pedro, fala para Isabel. Não vai nem saber falar, ele vai quebrar a língua. Hipotálamo. Entranháveis afetos. Pensou? Eu te amo com todas as minhas tripas. Com todo o meu hipotálamo. Irmãos, como que termina então, irmãos? Manifestando a confiança. Alegro-me, porque em tudo posso o quê? Confiar em vós. Nota, irmãos, Paulo está dando o quê? Um voto de confiança mesmo. Em tudo posso o quê? Olha a mudança, irmãos. Quantos estudos nós tivemos aqui, desde o capítulo 2, Paulo exortando essa igreja, Paulo chamando a atenção dessa igreja. Essa igreja agora dá demonstrações claras de mudança. Paulo agora diz o quê? Em tudo posso confiar em vós. Aí você vai daqui para frente a mudança de tom da carta. Semana que vem já vai começar a perceber a mudança do tom da carta. Irmãos, duas lições assim para terminar nos 2 minutos e meio que eu tenho. Primeira delas, três lições. Primeira delas, você de vez em quando tem aflição? Fica tranquilo, Paulo também teve. Talvez vai ter gente por aí que vai dizer que isso não é coisa de crente. Eu não sei qual Bíblia que ele está lendo. Você não deve viver em aflição, mas você vai ter, não tem jeito. Agora, descansa no Senhor. E outra coisa, por que esperar o pior se a gente pode ter o melhor? Já pensou se Paulo tivesse uma... Porque Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Só que ele escreveu a carta, 1º e 2 Coríntios, antes, então, tá ok. Filipenses foi depois. Paulo foi aprendendo também, irmãos. Você e eu também estamos no processo. Nós estamos aprendendo. Aprendendo. Segunda coisa, irmãos. Os meios de Deus são extraordinários. Quem diria, irmãos, se fosse eu e você, se tivesse em você e em mim a escolha de colocar cartas aqui na Bíblia, qual carta nós colocaríamos? As 2 que foram perdidas. Sabe o que aconteceria conosco? Nada. Ela não foi colocada aqui porque Deus não quis. Paulo queria ir para Bitínia, mas diz que o Espírito do Senhor não lhe permitiu. Ele foi para onde? Para Macedônia. Aí nós temos 1º e 2 Tessalonicenses, nós temos aquele punhado de cartas. Este meio de Deus é extraordinário. O que nós precisamos está aqui, não precisamos mais do que isso não. Por último, irmãos, há 2 maneiras de nós encararmos a tristeza. Só 2. Não tem 3. Só 2. Deixar que a tristeza nos molde para o bem ou que a tristeza nos molde para pior. Uma vez, num velório, e é sempre muito dolorido, um irmão havia perdido um irmão de 50 anos de idade. Terrível. O que eu vou fazer aqui agora?
perguntou para mim, antes de eu começar a pregar, eu falei, eu só posso te dar 2 opções. E eu falei com o coração assim, triste. Primeira, você vai lamentar o resto da sua vida o fato de seu irmão ter morrido com 50 anos, de morte súbita. Ou você tem a chance de fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pelos 50 anos que vocês conviveram. Eu não tenho uma terceira opção. Ele falou assim comigo, eu posso fazer uma oração de gratidão? Eu falei, pode. Acabei de pregar, passei para ele a palavra, ele fez uma oração de gratidão. Às vezes na vida é assim, irmãos, não tem muita opção. Só 2. E às vezes a gente quer procurar uma terceira e não vai achar nunca. Não vai. Então, irmãos, talvez você entrou aqui angustiado, aflito, muito preocupado. Que tal você dar uma acalmada agora, uma quietada boa? Descansar nas promessas de Deus. Para que esperar o pior se você pode ter o melhor de Deus? Eu vou morrer, é o melhor que tem ainda. Quem vai vir orar aqui? Uma mulher. Então, descartei os homens, hein? Quem apontou aí? Dona Vera. Quem falou Dona Vera? Gostei do apontamento, Roseli. Parabéns. Vem cá, Dona Vera. Vem orar aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradecer a Deus por esse momento gostoso, né? Que nós passamos na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais, né? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, neste momento, ó Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite que nós estamos aqui unidos, nossos irmãos. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, tirar, Deus, desse ensino que o pastor falou para nós aqui, na palavra, que nós possamos viver uma vida, Senhor Deus, de contentamento, né? De esperança, uma vida, Senhor Deus, na Tua presença a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, buscar mais o Senhor, estar mais, ó Deus, firme nas promessas que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é tão maravilhoso para nós, que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus único em nossas vidas, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda que o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está presente, ó Pai, e por isso nós temos que te buscar mais e mais, ser fiel mais ao Senhor, estar mais atento à Tua voz, ó Deus, estar atento a Te ouvir a cada dia, Senhor Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia que nós passamos, ó Pai. Escolhemos não, o Senhor nos escolheu primeiro, ó Pai. E por isso nós só temos que agradecer. Deus, toma cada família, Deus, cada vida que está aqui, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Eu te entrego, ó Deus, a nossa família, a igreja, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Eu te consagro, ó Pai, cada um de nós, cada um de nossos filhos, nossos netos, nas Tuas mãos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Deus do impossível, Pai. E por isso, ó, temos de te agradecer, Senhor Deus. Te agradeço, ó Deus, pela família do pastor Geraldo. Toma a vida do pastor Geraldo nas Tuas mãos. Renova, Deus, ele a cada manhã, Deus. Para que nós possamos, ó Pai, estar aqui, Deus, ouvindo ele falar conosco, ó Pai. Ó Deus, como nós precisamos ouvir, Deus, o Senhor falar. E nós queremos só te agradecer pela vida do nosso pastor. Deus, leva nós em paz para nossos lares, guardado e protegido pelo Senhor, ó Deus. Que nós continuamos, ó Deus, a falar do Senhor a cada dia. Não perdemos oportunidades, ó Deus. Não deixa, Pai, nós perdemos nenhuma oportunidade de falar com o Senhor, do Senhor para as pessoas, ó Pai. Deus, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.